sábado. Todo mundo alegre, felizes, né? E tá eu aqui mais uma vez para contar um testemunho. Eu já falei isso aí lá na igreja de Areia Branca. E como a Edneia falou, a gente já tinha combinado para me vir fazer esse testemunho aqui hoje. Só que quase eu não estava aqui, por dois motivos. O primeiro eu não vou falar agora. E o segundo porque choveu muito. E eu lá em casa esperando que a chuva passasse, e chuva e muita chuva, eu digo, mas vai dar certo. E já faltando aí uns 40 minutos para as 3 horas, a chuva deu uma tréguazinha, eu peguei o carro e chutei lá para cá e estou por aqui. Irmãos, no dia 15 de abril de 2025, uma terça-feira da tarde, às 3 horas da tarde, eu estava lá em casa e nesse dia ia ter um culto, um círculo de oração lá em casa. E a minha esposa perguntou para mim se o círculo poderia continuar naquele dia ou não. Por quê? Porque eu tenho um pequeno sítio aqui, depois daqui de Veracruz, na entrada do Bruto ali. E ela achava que vinha comigo para o sítio. Eu digo, não, você pode esperar as irmãs para fazer o sítio de oração e eu vou lá. E eu estava com uma caeira queimando e tinha que colocar galinha para comer para as galinhas, para os cachorros. E eu pego o carro e venho. Antes de eu entrar na entrada da minha casa, o irmão Antelmo já foi lá. E várias pessoas, o irmão Amaral também já foi lá. Na entrada, quando eu largo a estrada para entrar lá para casa, eu fiz um colchete e a casa fica assim um pouco recuada. E tem a curva, né? Vai reto e tem a curva, e na frente é a minha casinha, meu barraquinho. E quando eu desço do carro, que eu deixo o carro no colchete, eu entro para a caeira. E quando eu chego na caeira, veio 2 vozes, uma voz 2 vezes, e disse para mim assim, ó, vai-te embora. Vai-te embora. Eu fiquei assim. Mas como eu tinha muito feijão seco, eu gosto de boiar feijão, eu digo, eu vou boiar um pouco de feijão. Aí eu saio da caeira, eu vou para casa, deixo o carro na beira da estrada, de frente ao colchete. Quando eu chego em casa, eu comecei a boiar o feijão. Era por volta de já mais 5 horas, talvez. A voz veio novamente. Irmãos, desculpa aí. Por 2 vezes. E falou a mesma coisa, vai-te embora. Vai-te embora. Mas eu não dei ouvido para aquilo ali. Eu continuei deboiando feijão. Eu já catando. Quem mexe com roça sabe como é feijão. Você está deboiando feijão, fica só aqueles pedacinhos pouco, né? Ali a catagem ali. E quando eu estou terminando de catar ali o feijão, a voz veio novamente 2 vezes. Vai-te embora. Vai-te embora. Eu tomei aquele susto, mas eu digo, não, eu vou logo terminar aqui, rapidão. Eu sou um pouco insistente, irmão, sou teimoso. E aí eu estou ali já terminando o feijão, já terminando mesmo, praticamente terminado. Quando eu vi as cachorras, 2 cachorrinhas que tinha lá em casa, saiu assim, por detrás do quintal assim da casa, saiu latindo, que eu olho à minha direita, 5 homens armados, assim como daqui nessa cadeira, 5 homens armados encapuzados. E deram boa tarde para mim, vieram pegar na minha mão, eu estava sentado eu fiquei, eu digo, vou morrer aqui, porque para onde é que eu vou? O da frente com uma metralhadora, o segundo com uma 20 de repetição automática, e os outros cada qual com uma pistola na mão. Eu digo, aqui para mim chegou o fim, não tenho para onde ir. A única coisa que eu tenho que fazer é ficar sentado. E ali eu fiquei. Chegaram, deram boa tarde, pegaram na minha mão, todos eles pegaram na minha mão. E o da frente que ia com a metralhadora falou o seguinte para mim, se você é o proprietário daquele carro ali? Eu disse, sim, sou eu o proprietário do carro.
Ele disse: olha, a gente não quer nada com o senhor não. A única coisa que a gente quer de você é que você vai levar a gente na cidade. Isso já mais 6 para 6h20 mais ou menos. Eu digo: beleza, o problema só é esse? Ele disse: e vocês querem ir agora? Eu já estou indo para a cidade mesmo. Se você quiser ir comigo, é só montar no carro e a gente vai. Ele disse: não, a gente vai deixar escurecer um pouco, e quando escurecer a gente sai. Entraram para lá, comeram farinha lá, assaram milho, tudo bacana, conversando legal comigo, tomaram banho. E aí, quando já estava começando a escurecer, eu digo: sentam aqui. Sentaram. Eu digo: olha, vocês sabem que tudo que vocês estão fazendo aqui, vocês estão fazendo errado. Aí disseram: sim. 4. Disseram: sim, a gente sabe que está errado. Aí eu comecei a falar da palavra de Deus para eles, mostrar. E eles falaram assim: olha, irmão, o senhor pode falar tudo que o senhor quiser, que tudo que o senhor falar aqui nós vamos lhe respeitar, menos um não tirou a pistola da cintura e também não conversou quase nada. Beleza. Por volta de 6h40 mais ou menos, já bem escuro, disse: vamos? E vamos. Não deixando uma coisa pela outra, quando eu saio da minha casa, que eu chego aqui na estrada do Serrano, na rodagem ali, me acompanhou um carro e uma moto. Uma mulher numa moto, até uma bis, se eu não me engano, e um Duster preto. Só que eu não me importei para aquilo, porque você está na estrada, tem carro toda hora, tem moto, ninguém sabe quem é que vem, o que está fazendo, não é verdade? E eu não liguei para aquilo. E desde que 12 horas do dia, a polícia já tinha ido lá no meu sítio, já tinha olhado tudo por lá, e tinha voltado e eu não sabia de nada. E nesse caso, quem me seguiu era a polícia. Aí entramos no carro e a gente sai. E o rapaz que entrou aqui do meu lado foi o que menos conversou, foi quem não tirou a pistola da cintura, entrou aqui do meu lado. E a gente conversando, eu pregando para ele disse: olha, irmão, eu nasci e me criei na igreja. A minha mãe é evangélica, e eu nasci e me criei na igreja. Mas infelizmente eu estou nessa vida, já tentei sair, mas é assim, as palavras dele: a gente pensa sair, mas o diabo puxa a gente para trás. Eu digo: é verdade, meu irmão. Ele disse: eu sou preocupado, porque eu sei que a minha mãe está muito preocupada comigo hoje, porque a mãe se preocupa com o filho. E uma coisa eu vou lhe falar, ele falando para mim, disse: é muito triste o filho enterrar uma mãe, mas eu sei que mais dolorido é uma mãe enterrar um filho. Ele falando para mim. E eu falei para ele o seguinte: olha, eu vou te contar uma história que aconteceu em 2018, lá em Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Eu morava lá nessa época, e uma irmã da igreja tinha 8 filhos. E o filho mais novo dela, com 24, 22 anos, por aí assim, saiu da igreja e entrou no mundo das drogas. Assim que nesse povo é uma facção. E mataram ele. Eu estava lá na época. E eu ouvi ela falando e vi lá na igreja falando que a dor que ela sentiu para ter aqueles 8 filhos era incomparável com uma dor de uma mãe enterrar um filho. E eu contando essa história para ele, né? Eu contando essa história para ele, falando para ele, e a gente vai subindo. Meus amados, quando eu subi a ladeirinha, eu mostrei hoje para o irmão Antelmo. Quando eu subi a ladeirinha, uma rampazinha, que eu cheguei no plano, em uma curva numa areia, eu só vi as lanternas. Eu falei para ele: é a polícia. Ele disse: é a polícia mesmo. E a polícia disse: para e desliga o farol. Meus amados, era tanto tiro na nossa direção, 3 homens atirando aqui na nossa direção, que eu, na minha vida, com 55 anos, eu nunca tinha visto tanto tiro de arma daquele tanto ali. E aí eu já me abaixei logo aqui. Qual o pensamento? Se vier uma bala, pega no motor, não me alcança.
e já me deitei aqui no piso do carro. E aí, bala, o policial gritou para mim, disse: motorista, desce do carro e fica do lado da porta, a gente não quer nada com você. Você é um cidadão de bem. E começaram a atirar, meus amados. Aquele rapaz que estava aqui do meu lado pegou logo 2 tiros. Eles atiraram no para-brisa e a bala entrou e furou ele. Ele ainda conseguiu sair do carro. Andou um pedaço, uma distância como daqueles barracos ali, caiu, ficou gritando, e a polícia foi lá, trouxe ele e mandaram ele deitar lá no chão, e lá ele morreu. Então, aí começou o drama. Cadê as pernas? E o psicológico? Como agora que eu poderia voltar lá no sítio? Um medo desesperado, porque eu só conseguia ir lá se alguém fosse comigo. Se não tivesse ninguém para ir comigo, eu não ia, porque eu não tinha coragem. Quando eu chegava ali naquela estrada, para mim, que ia acontecer novamente. E naquele momento, antes deles chegarem, eu estava ensaiando um hino. Eu não sei cantar. Eu não sei cantar. Agora, uma coisa eu posso afirmar para vocês: que em todo lugar que eu estou louvando a Deus. Então eu estava ensaiando aquele hino que eu queria cantar, aquele hino porque eu queria. Aí, beleza, aí quando acabou o tiroteio lá, a polícia gritou, os outros me levaram para a delegacia, foi aquela maior burocracia. Eu fui chegar em casa já quase 11 horas da noite, o meu carro ficou para lá, todo acabado. Que quando eu vi o carro, 5 dias depois que ligaram para ir buscar o carro, cheguei lá e fiquei arrasado de ver a situação. E aquela revolta veio muito grande, mas graças a Deus eu estou aqui. Estou aqui contando essa história para vocês. Esse fato aconteceu comigo. Muitos que viram o carro já sabem como é que o carro está. E muitos que ainda não viram, se quiser ver como é que o carro está bem claro na descida ali. Né? A gente não pode, eu não posso andar na chuva porque molha tudo, né? Mas eu estou aqui vivo. Eu estou vivo aqui contando essa história para vocês. E o mais importante de tudo isso é que pode vir qualquer prova, qualquer tempestade que vier ao nosso encontro, nós temos que estar firmes, pastor. Eu quero falar para vocês aqui, ainda não aprendi nada na igreja, porque eu acho que por mim mesmo nunca me interessei em aprender. Mas eu tenho 29 anos de igreja adventistas do 7º dia. Sou feliz, nasci em Cristo Jesus lá em Buriticupu. O senhor conhece muito bem Buriticupu, na igreja central. E de lá para cá eu venho essa caminhada. Já morei pelo Mato Grosso, mas todo tempo na igreja. Morei em outra cidade do Maranhão, mas todo tempo na igreja. Sou filho aqui de Pururupu do Maranhão, né? Fui embora daqui muito jovem, com 16 anos, voltei com 54. Mas dentro desses 29 anos de idade de igreja, eu creio, e sempre que eu oro, que eu estudo a palavra de Deus, eu peço que Deus não deixe que nada nesse mundo possa tirar minha fé. E não esquecendo, eu estava esquecendo, antes da gente pegar o carro para sair, eu e os 5 homens, eu chamei eles. Eu digo: olha, a gente vai sair para casa, vamos para a cidade, entram aqui para dentro de casa, vamos fazer uma oração. Se agrupemos ali nós 5, 6, no caso quiseram 5, comigo 6, para dentro da minha casa. Eu chamei, fizemos uma oração. E eu creio e tenho certeza que se não fosse a oração, se não fosse o conhecimento, eu não estaria aqui hoje contando essa história. Eu não estaria aqui hoje, porque se vocês quiserem tirar a prova, o carro está ali para todo mundo ver. Eu ainda não pude consertar o carro, não sei quando vou consertar,
mas é fato, é acontecido, aconteceu. E eu, mais uma vez, eu afirmo que estou aqui contando essa história. E eu posso cantar o hino que eu ensaiei? Eu posso cantar o hino que eu ensaiei? Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão sair daqui correndo. Agora vai dar certo. Pois eu vou cantar o hino. E depois do hino, vou falar mais um pouco o primeiro motivo que eu poderia não estar aqui hoje. 2. O primeiro foi a chuva. E o segundo, eu só estou aqui porque eu estou fazendo uma prova de mim mesmo. Eu estou tentando ver se eu consigo enfrentar as provações que vão vir. O que é que eu estou passando hoje não é fácil, mas eu estou aqui. Pela misericórdia de Deus. Todo mundo chegando.